Olá, prezados alunos, passando para lembrar que a nossa lição 3 será ministrada presencialmente em sua congregação no dia 29 de março de 2026. A Trindade Santa é a Igreja de Cristo. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática, a redenção da Igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da Igreja no mundo. A gente pensa, numa equação matemática básica, existe uma expectativa muito inegável de que haja uma lógica exata, né? Total. Na engenharia, por exemplo, a conta é incrivelmente simples e direta. Você soma 1 mais 1 mais 1 e o resultado final, obrigatoriamente tem que ser 3. É algo binário, é limpo, é seguro, sabe? Com certeza. É exatamente o tipo de certeza que traz um conforto imenso para a mente humana, né? Nós gostamos demais de coisas que podem ser perfeitamente categorizadas, planilhadas e contabilizadas. Sim, sim. Dá aquela sensação de controle absoluto sobre o universo. Exato. Mas, de repente, a gente dá um passo para dentro do universo da teologia cristã clássica e, cara, aquela calculadora de engenheiro simplesmente entra em curto-circuito. Da tela azul, né? Totalmente. Nós nos deparamos com um cenário onde 1 mais 1 mais 1, de alguma forma super inexplicável para a nossa lógica, resulta em 1. E estamos falando, claro, de um dos conceitos mais debatidos, escrutinados e fascinantes de toda a história, a Trindade. Sem dúvida. A definição absoluta de um enigma histórico. Porque para muitos que, observam de fora, ou até mesmo para quem está ali dentro da tradição, soa como um obstáculo intelectual quase que intransponível. A mente tenta, a todo custo, encaixar a ideia em umas caixas terrenas e simplesmente não cabe, sabe? Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa imersão de hoje mergulha numa pilha de documentos muito, muito específica e que aborda exatamente esse ponto, mas um ângulo, surpreendente. A abordagem deles é bem diferente do usual. Hoje, a gente vai analisar um roteiro de estudo teológico datado de 29 de março de 2026. O material se chama A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Isso. É basicamente uma lição estruturada que traz como base autores e textos de muito peso nesse meio, incluindo trechos da Teologia Sistemática de Stanley M. Horton e da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E é bom a gente deixar bem claro desde o primeiro segundo. A nossa missão aqui hoje não é de forma alguma debater dogmas, sabe? Ou endossar crenças, ou tentar provar quem está certo ou errado do ponto de vista religioso. O que, honestamente, torna a análise infinitamente mais interessante para quem está ouvindo. Porque nos permite olhar para o texto com uma lente puramente investigativa, né? Sem amarras. Exato. O objetivo, para quem nos escuta hoje, é entender como essas fontes descrevem a mecânica, o funcionamento dessa doutrina complexa na vida real. O que o material propõe é que a Trindade deixa de ser uma charada matemática abstrata e passa a funcionar quase como um manual de operações extremamente prático. Um guia tático mesmo. Isso, um guia tático para o nascimento, para a sobrevivência e para a missão global de uma comunidade inteira. E essa é uma abordagem crucial para a gente destrinchar hoje. O texto não trata a Trindade como uma ideia filosófica, sabe? Flutuando lá nas nuvens, distante da realidade. Pelo contrário. O material estabelece um tom analítico impressionante, demonstrando uma cooperação muito harmoniosa e implacável. O que a gente tem em mãos revela um sistema onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem funções altamente específicas e mais importante ainda, interdependentes. Preposição desnecessária, não há confusão de papéis. É uma engrenagem de trabalho em equipe onde as responsabilidades são divididas de forma perfeita, justamente para garantir que um projeto monumental saia do papel. Para a gente tentar visualizar isso de uma forma mais tangível, me veio à mente a analogia da construção de um projeto arquitetônico gigantesco, sabe? Opa, adoro analogias. Manda ver. Pense na origem da igreja, que é o ponto de partida do texto, como a construção desse mega edifício. A fonte nos apresenta logo de cara a primeira grande tríade:
O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. Certo. Na nossa analogia, o Pai seria o arquiteto supremo, sabe? Aquele que desenha o plano da obra na prancheta desde a eternidade, antes mesmo do terreno existir. O Filho seria o engenheiro executor que vai a campo e paga o alto custo da construção com o próprio suor. Ou, como o texto enfatiza de forma bem literal, com seu próprio sangue. O pagamento do custo. Isso. E o Espírito Santo seria o mestre de obras, que faz toda a instalação elétrica, a hidráulica, a decoração. É ele quem torna aquele prédio frio em um lugar habitável e vivo ali no dia a dia. O que é fascinante aqui é mergulhar nas palavras exatas que a fonte utiliza para descrever, a genialidade de cada uma dessas etapas da construção. Vamos olhar primeiro para o papel desse arquiteto. Bora. O texto detalha que a eleição feita pelo pai é baseada na presciência. E eles trazem o termo original grego para justificar isso, que é o prognosco, que significa literalmente conhecer de antemão. Espera, mas por que esse detalhe do grego é tão vital para quem faz parte dessa comunidade? Porque, lendo assim, parece um detalhe técnico até demais, sabe? Parece preciosismo, mas muda completamente a psicologia de quem está dentro do prédio, usando a sua analogia. Ah, entendi. Isso denota que a fundação dessa comunidade não foi um improviso. Não foi um plano B ou, uma contingência porque algo deu errado no meio do caminho. Ao usar prognóstico, o texto afirma que a comunidade foi desenhada com um conhecimento prévio absoluto. Caramba. Isso elimina aquela sensação de ser um acidente, né? Exato. Dá aos membros uma base psicológica de propósito inabalável. Ninguém está ali por acaso. E em seguida, quando o material avança para o papel do Filho na redenção, ele faz um elo direto e bem brilhante com o Antigo Testamento para explicar como essa obra foi paga. Sim, eu notei isso. Lendo a parte sobre a aspersão de sangue que eles citam no livro de 1 Pedro, a mente da gente vai direto para aqueles contratos antigos e viscerais lá do Antigo Testamento. O texto está basicamente dizendo que o filho assina um contrato novo e atualizado, certo? Como se fosse uma renegociação de dívidas gigante para a comunidade. É exatamente uma renegociação, mas com termos radicalmente diferentes, sabe? O texto mostra que essa menção em 1 Pedro não é só uma figura de linguagem solta no ar. Tá. É um paralelo totalmente intencional ao Pacto de Êxodo, lá no capítulo 24, onde o sangue de um sacrifício selava um contrato e trazia os benefícios aos adoradores. O que o Filho faz, segundo essa fonte, é estabelecer uma nova aliança, só que de forma substitutiva e definitiva. Ou seja, não precisa ficar repetindo. Perfeito. O mecanismo de operação muda. O custo não é mais um sacrifício exaustivo e repetitivo de animais que precisava ser renovado todo ano. É o sacrifício irrepetível de si mesmo. Isso simplesmente zera a dívida da comunidade de uma vez por todas. Nossa, isso cria um ambiente onde o foco deixa de ser o pagamento constante de uma culpa e passa a ser, a vivência da liberdade, né? Precisamente. Muda a atmosfera do edifício inteiro. Certo, mas deixa eu colocar uma lente um pouquinho mais crítica nisso aqui, porque é aqui que a matemática desse trabalho em equipe pode parecer um pouco confusa para quem olha de fora. Manda. Se o pai, esse grande arquiteto, já planejou todo o projeto com base no seu conhecimento prévio perfeito, e o filho já foi lá, assinou esse contrato definitivo, pagou o preço integral da obra, qual é exatamente a necessidade do Espírito Santo nesse momento inicial? Ele é só o fiscal da prefeitura que assina o habite, entrega a chave e vai embora? Porque parece que o trabalho pesado mesmo já foi todo feito pelos dois primeiros. Confesso que essa é uma inferência muito natural de se fazer. Mas o texto refuta fortemente essa ideia de que o Espírito Santo seria burocrático, sabe? Que só carimba papel. Tá, então ele não fica lá na repartição. Longe de ser o fiscal da prefeitura, ele tá lá nas trincheiras com a mão na massa. E aqui que o auxílio teológico do Stanley M. Horton, que está nas nossas fontes, traz uma perspectiva muito interessante sobre esse mecanismo de entrada no edifício. E o que o Horton diz? Ele explica que o espírito é o agente ativo daquilo que ele chama de convicção.
O material cita o Evangelho de João, lá no capítulo 16, para demonstrar que o Espírito tem essa função tática de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, então ele é o responsável por dar aquele tipo choque de realidade inicial nas pessoas. Exatamente isso. É o choque de realidade. E o motivo pelo qual isso é tão crucial, mecanicamente falando, é que o ser humano tem uma capacidade imensa de autonegação, né? Nossa, e como tem? A gente finge que tá tudo bem o tempo todo. Pois é. Então o indivíduo precisa reconhecer que o próprio prédio pessoal dele está em ruínas, sabe? Que ele fez o mal e que consta como culpado antes de qualquer processo de salvação ou mudança poder começar. O espírito traz esse diagnóstico que é super incômodo. E o que é incrivelmente curioso e até paradoxal nessa análise do Horton é que essa etapa inicial de convicção é a única de todo o processo que não requer o consentimento inicial da pessoa. Sério? Sério? Tipo, todas as outras etapas exigem que a pessoa diga um sim, mas essa não? É isso mesmo. É uma intervenção direta. O indivíduo pode até resistir e rejeitar o diagnóstico depois, claro. Mas a tentativa do espírito de gerar esse choque de realidade, tipo de esfregar a sujeira no espelho e mostrar isso, acontece quer a pessoa peça por isso ou não. Caramba, que forte. É o mecanismo que rompe a inércia humana para que a obra de reconstrução possa, enfim, começar de verdade. Sabe que isso muda muito a perspectiva. O choque de realidade é meio que a faísca que liga a fiação para que aquele prédio ganhe vida. Mas isso também nos coloca diante de um dilema extremamente prático. Qual? Bom, levantar um prédio incrível, com a fundação perfeita lá e as contas pagas, isso é só a lua de mel do projeto, né? Qualquer pessoa que já gerenciou uma empresa, ou liderou um grupo, ou, sei lá, até organizou uma festa de família de fim de ano... Festa de família é o melhor exemplo de caos. Sim, a pessoa sabe que o pesadelo real é a manutenção do negócio. Como é que se evita que o teto desabe sob o peso do desgaste e daquelas brigas internas com o passar dos anos? Porque, convenhamos, é muito fácil uma comunidade implodir de dentro para fora. Com certeza. E o material tem total consciência dessa fragilidade humana. Eles não ignoram isso. É por isso que o texto detalha um segundo conjunto de diretrizes operacionais. Para garantir essa manutenção diária, a fonte nos apresenta uma segunda tríade, que é baseada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. É aquela divisão clássica, né? O amor, que vem do Pai, a graça, que vem do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, que vem do Espírito Santo. E sabe, ao analisar esse trecho, me deparei com um detalhe linguístico na referência à carta de Judas que eu achei bem revelador. Qual detalhe? A fonte destaca o uso do verbo grego philaxate. A instrução lá é para conservar a si mesmo no amor de Deus. A construção desse conceito denota uma urgência tremenda, tipo uma preservação muito ativa. Uma ação intencional, né? Isso, já destarra completamente aquela ideia de que, uma vez dentro da comunidade, pronto, o trabalho acabou. O texto mostra claramente que a sobrevivência do grupo exige ação constante. É suor diário, não tem espaço para a pessoa simplesmente sentar na poltrona do saguão do prédio e achar que o condomínio vai se administrar sozinho. Se conectarmos isso com o panorama geral de como as instituições humanas se comportam, a gente percebe a genialidade dessa instrução. A entropia é uma coisa natural em qualquer grupo, sabe? As coisas tendem a se desorganizar e a desmoronar se não houver uma energia aplicada para manter tudo unido. E o texto resolve isso trazendo a manutenção para o tempo presente. Porque geralmente as pessoas jogam isso para o futuro. Exatamente. Muitas vezes quem observa a teologia cristã de fora tem a impressão de que tudo ali gira em torno só do futuro. Tipo, é uma pólice de seguro para o além-túmulo, mas as fontes argumentam o exato oposto aqui. A vida eterna que está conectada à graça do Filho, ela não é só uma sala de espera para depois da morte. Ela é retratada como uma realidade super imediata para quem, nas palavras do texto, está em Cristo hoje. É a força motriz pro agora. Porque sem essa comunhão ativa no presente, a promessa futura não consegue sustentar a comunidade nas crises de hoje. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar de perto, porque o material propõe sobre essa tal comunhão do Espírito Santo,
a gente percebe um esvaziamento brutal do ego humano. É verdade. O texto praticamente diz que se você tirar a ação invisível e constante do espírito dessa equação, a igreja simplesmente desmorona e vira apenas uma associação de bairro com boas intenções. Tipo um clube social, sabe? Um clube bem intencionado, mas frágil. Exato. Todo aquele maquinário humano, as lideranças, os grandes eventos organizados, nada disso tem mérito suficiente para sustentar a unidade a longo prazo. É uma observação muito perspicaz porque destrói por completo essa ilusão de autossuficiência institucional. Segundo o material, a verdadeira unidade da igreja não é forjada, tipo, em reuniões de conselho com café e biscoito ou em liturgias super bem ensaiadas. Ela é estritamente preservada pelo Espírito. E como o texto explica que isso acontece na prática? Ele diz que isso acontece através do amor sacrificial, que é basicamente a disposição de ceder o próprio direito em benefício do outro. E também através do que eles chamam de orar no Espírito. Que não é só repetir reza, né? Não, de forma alguma. Orar nesse contexto aqui não é ficar repetindo um mantra. É expressar uma dependência contínua, uma consciência clara de que as engrenagens humanas sozinhas vão inevitavelmente travar. É um mecanismo de defesa fenomenal contra o orgulho que, vira e mexe, fragmenta e destrói tantas organizações seculares por aí. Caramba, então a gente tem a fundação perfeitamente desenhada, a dívida bilionária do prédio paga, o choque de realidade acionando todo o sistema e esse protocolo bem rigoroso de manutenção preventiva contra o ego e contra a desunião. Isso, tudo amarradinho. Se a estrutura interna está tão firme e o prédio não vai implodir, a engrenagem parece completa, né? Mas aí o texto dá uma guinada aqui. Ele deixa muito claro que esse edifício imponente não foi feito para ter as catracas travadas. Ele não tem muros fechados. A operação vira do avesso e aponta lá para fora. E esse movimento de expansão é vital. É isso que previne que a comunidade se torne aquele clube exclusivo que a gente comentou, sabe? Um grupinho isolado da realidade dura do mundo. Aí nós entramos na fase que o texto classifica como a missão trinitária global. O que demonstra que esse trabalho em equipe da Trindade não é focado só em construir o abrigo confortável, mas em ir ativamente buscar quem está do lado de fora dele. O que nos leva de volta àquela divisão de tarefas que a gente viu lá no começo, mas agora com um foco totalmente externo. E, cara, a sincronia dessa engrenagem continua assustadora. Pelo que eu entendi do material, o pai entra com um desejo e com a visão abrangente, né? Exato. O desejo original. O texto até cita as cartas a Timóteo para frisar que a origem da missão está no coração do pai que quer que todos os homens sejam salvos. Esse desejo é o combustível primário e inesgotável da coisa toda. Correto. Esse é o grande porquê primordial. Mas, para que esse desejo não fique só no plano das ideias e se torne uma ação tangível na Terra, aí entra de novo o papel do filho. Ele é quem comissiona, quem dá o mandato oficial. A ordem de ação. O texto usa o Evangelho de Mateus para destacar aquela ordem super direta de Jesus. Ide e ensinai todas as nações. É um mandato imperativo, educacional e proclamador. Tipo, o líder não está fazendo uma sugestão gentil para quando a galera tiver tempo livre. Ele está traçando o plano de expansão da franquia, por assim dizer. Mas, como a gente viu na manutenção do edifício, a ordem por si só não se executa sozinha, né? E aí que o Espírito Santo volta para a cena. Exatamente. O mestre de obras volta a atuar com força total. Sim, ele é quem capacita e efetivamente envia a força de trabalho lá para fora. O livro de Atos, que é bastante citado nessas fontes, mostra o Espírito fornecendo a ousadia necessária para a galera enfrentar territórios hostis e literalmente separando e direcionando os missionários. É um combo perfeito. Sim, a beleza mecânica dessa divisão é que ela evita o esgotamento humano, sabe? A comunidade não vai fazer a missão baseada apenas na sua própria força de vontade ou na sua capacidade de argumentação, porque isso invariavelmente levaria à exaustão e ao cinismo no longo prazo. Com certeza. Ela opera sendo alimentada pelo desejo do pai, sob o mandato bem claro do filho, e com essa energia diária fornecida pelo Espírito.
Incrível. E aqui eu preciso trazer um aprofundamento puramente sociológico que eu achei meio que escondido ali no auxílio doutrinário da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um ponto que, ecoa de forma estrondosa fora das paredes da igreja. Ah, eu sei de qual parte você está falando. O texto estabelece como uma regra absolutamente inegociável que essa proclamação tem que implodir qualquer barreira humana. O evangelho deve ser anunciado sem fazer qualquer distinção de raça, língua, cultura ou classe social. O campo é um mundo todo, sem filtro. E pensar nisso de forma sociológica é muito potente. É revolucionário. A gente está falando de uma diretriz milenar, instruindo pessoas comuns a derrubarem muros de segregação e preconceito que os governos modernos e a sociedade civil do século XXI ainda têm uma dificuldade imensa de transpor. Esse nível de inclusão radical é realmente o ápice desse manual de operações. E ele nos leva a um elemento prático que, curiosamente, costuma ser muito mal compreendido por quem vê de fora, que é o batismo. A lição ressalta que o batismo cristão é realizado com aquela fórmula expressa lá em Mateus, ou seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Numa análise sociológica mais superficial, pode parecer que é apenas um rito de passagem meio folclórico, sabe? Um mergulho na água só para cumprir uma tradição antiga. É como vestir uma toga numa formatura ou, sei lá, ganhar um certificado de participação num curso. Exatamente isso. Mas a Forte nos alerta para o significado muito mais profundo dessa mecânica do batismo. Muito além de uma liturgia bonita, esse ato funciona como uma confissão pública essencial. É o selo de alistamento definitivo. O cara tá assinando o papel. Isso. Quando uma pessoa se submete ao batismo, usando esses 3 nomes específicos, ela não está só acenando com a cabeça, concordando com uma ideia teológica abstrata. Ela está declarando publicamente que aceita as regras daquele mega edifício e, simultaneamente, está sendo incorporada essa força-tarefa divina que tem uma responsabilidade global. Assinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é assinar o contrato da Grande Comissão. É aceitar a missão de cruzar aquelas barreiras raciais e culturais que você bem pontuou agora há pouco. Então, o que tudo isso significa na prática? Chegando aqui na nossa reta final, depois da gente dissecar todas essas diretrizes, desde a fundação lá com o prognóstico, passando por essa manutenção orgânica difícil para evitar o colapso, até chegar nessa ordem de expansão radical. O que é que fica de mais valioso disso tudo? É uma excelente pergunta de fechamento. Porque, pelo que a gente desempacotou do material do Horton e dessas diretrizes todas da igreja, a Trindade passa muito longe de ser só uma pegadinha filosófica feita para confundir os matemáticos. Com certeza. Longe disso. Ela é, na verdade, um modelo formidavelmente prático, dinâmico e vivo de colaboração estruturada. É a força motriz que planeja a comunidade, sabe? Que liga ela na tomada todo dia e a empurra a porta fora para garantir que ela nunca estagne. E é vital reforçar o porquê de entender esse mecanismo ser tão fascinante para qualquer pessoa, independentemente do que ela crê intimamente, sabe? Alguém que esteja acompanhando essa nossa conversa hoje, por, sei lá, puro interesse acadêmico, histórico ou organizacional. Sim, a galera de fora da bolha religiosa. Exato. Essa pessoa vai encontrar aqui uma verdadeira masterclass de sobrevivência institucional. Entender dinâmica trinitária decodifica o DNA de uma instituição que conseguiu atravessar milênios. Revela como a igreja harmoniza um protocolo rigorosíssimo de cuidado interno, muito focado no amor sacrificial para não se destruir por dentro, como uma expansão missionária super agressiva e constante. Uma expansão que, como a gente viu, deliberadamente ignora fronteiras geográficas e preconceitos humanos. É um equilíbrio muito, muito raro entre manter a própria casa arrumada e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo. É um manual de operações fantástico, onde cada uma das 3 partes faz exatamente o necessário, sem aquelas disputas de ego e poder que a gente vê toda hora, garantindo que a obra continue de pé e as portas continuem escancaradas, né? Isso levanta uma questão importante, algo profundo mesmo, para a gente deixar ecoando na mente de quem nos escuta hoje. E acho que é uma provocação necessária. Manda, o que você pensou? Se esse texto, que fundamenta a fé de bilhões de pessoas através de todos esses séculos,
Apresenta como o próprio ápice da perfeição divina um modelo trinitário, onde ninguém, mas absolutamente ninguém, nem o próprio Deus, age de forma isolada, mas sempre em uma colaboração e interdependência perfeitas. O que é que isso diz sobre a nossa cultura moderna? Porque, para parar para pensar, vivemos em uma sociedade que cultua ferozmente o individualismo radical. Nós veneramos diariamente aquele mito do herói solitário, do self-made man, sabe? Sim, total. Daquela pessoa que supostamente constrói o seu império sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém ou de qualquer tipo de comunidade. Adiados o tempo todo pela ideia de que depender do outro é sinal de fraqueza. Que o ideal de vida é você não dever nada a ninguém. Mas o texto está nos dizendo na cara dura que o ser mais poderoso de todo o universo não trabalha sozinho. Ele opera em equipe. Precisamente. A Trindade confronta diretamente toda essa arrogância do isolamento humano. Talvez a maior lição prática de toda essa doutrina milenar não seja sobre tentar desvendar mistérios celestiais inalcançáveis, mas sim um convite inescapável para a gente refletir sobre a fragilidade da nossa solidão. Profundo isso. Ela nos lembra do poder imenso e da necessidade absoluta de realizações conjuntas. Onde o nosso individualismo extremo tenta provar força, o texto meio que sugere que ele é, na verdade, a nossa maior fraqueza organizacional e emocional. Que pensamento fenomenal para a gente fechar essa análise de hoje, cara. E olha só, isso nos leva exatamente de volta para o comecinho da nossa conversa. Aquele quadro negro imaginário lá com a equação quase impossível de 1 mais 1 mais 1 igual a 1. A famosa dor de cabeça dos engenheiros. Sim. Lendo esse roteiro teológico, a gente percebe que talvez a Trindade não seja um erro no cálculo matemático de jeito nenhum. Talvez ela seja, de fato, a única fórmula conhecida e perfeitamente equilibrada para se construir uma comunidade que consiga resistir à passagem do tempo e, principalmente, ao egoísmo. É a fórmula definitiva. Com certeza. Bom, um forte abraço a todo mundo que nos ouviu e até a nossa próxima imersão nesses mares profundos do conhecimento. Continuem questionando o que parece óbvio e continuem sempre aprendendo. Até lá!